quero, nesta noite, mais uma vez, tratar com você um texto bíblico, como a gente tem feito nas últimas semanas. E nessas últimas 3 semanas, nesse mês de maio, a gente pôde desenvolver uma série de mensagens falando sobre o discipulado cristão. Pastor, por que nós estamos falando sobre esse tema há algumas semanas? Porque eu só tenho insistido nesse tema. Porque é uma necessidade da igreja. O discipulado é uma necessidade da igreja. O discipulado, ele é o caminho que Deus nos deu como ordem, ali em Mateus capítulo 28, para que a gente vá, faça discípulos. Então o discipulado é uma ordem de Jesus. A gente, no próximo domingo, vai iniciar a classe de batismo, e alguns irmãos serão batizados, alguns adolescentes, alguns adultos, alguns pré-adolescentes, alguns que já não estão mais na fase da juventude, já estão aí entrando na terceira idade, que querem ser batizados também, como Jesus foi nas águas. Nós vamos celebrar os batismos no dia 30 de julho. Então, semana que vem, 9 da manhã, na nossa classe aqui em cima, nós vamos iniciar a classe de batismo. E aqueles que se tornarão também membros da igreja já foram batizados como Jesus foi, né? O batismo por imersão, foram totalmente submersos às águas. Então, por que nós fazemos isso? Porque é uma ordem de Jesus. A ordem de sermos batizados tal como Jesus foi, uma ordenança. A ceia do Senhor é uma ordem. O apóstolo Paulo, ele vai ressaltar isso à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, deu graça. Depois, semelhantemente, ele fez isso também com vinho, com suco, no nosso caso, né? E a gente celebra mensalmente a ceia do Senhor como ordenança de Jesus. Mas quando nós olhamos o texto de Mateus capítulo 28, Jesus também ordena que a gente vá e faça discípulos. Então o discipulado, às vezes, em algumas igrejas, ou de repente por muito tempo, a gente não deu tanta importância como a gente deveria dar. Tal como fazemos com o batismo no início da nossa caminhada, tal como a celebração da ceia do Senhor que fazemos mensalmente. O discipulado precisa entrar nos nossos méritos de ordenança de Jesus. Nós não vamos mudar isso agora de maneira doutrinária, até porque a nossa denominação não inseriu, mas a gente percebe claramente, biblicamente, que fazer discípulos é uma ordem de Jesus. Faz parte da nossa missão. Pregar Jesus, levar pessoas para Jesus, discipulá-las, ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é discipulado. Isso é fazer com que a pessoa ela compreenda Jesus, ela olhe para Jesus e tenha Jesus como uma referência. Mais uma vez, irmãos, por que eu tenho ressaltado isso? Porque, primeiro, é uma ordem de Jesus. Segundo, nós temos uma característica muito interessante na vida. Desde que nós nascemos, nós temos alguém como referência. E essa referência, às vezes, é o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, é um professor, é um pastor. Então é muito comum, na nossa caminhada de fé, você perceber um irmão, uma irmã, que quer ser parecido com o pastor. Eu me espelho em quem? No pastor, amém. Que sejamos exemplos, e temos que ser mesmo. A quanto mais é dado, mais também será cobrado. Mas, irmãos, a nossa referência, a referência do pastor, a referência do diácono, a referência do líder de um departamento, precisa ser Jesus. Porque o pastor erra, a mãe erra. Tem mães que erram? Tem mães que erram. Tem pais que erram, cometem alguns deslizes, alguma dificuldade, onde o filho vai olhar assim, puxa vida, minha mãe errou comigo, fica chateada. De repente você já ficou chateado com seu pai uma vez, com a sua mãe uma vez, com alguém que você considerava muito, quem sabe até com um pastor. Mas, querido, como é que a gente fica chateado com Jesus? Ele é a nossa referência. A ponto do apóstolo Paulo em Filipenses, apóstolo Paulo em Efésios, dizer assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a nossa referência é Cristo. Mesmo que o apóstolo Paulo tenha sido ali um farol para iluminar, que dava direção, um líder, tal como somos aqui na função pastoral, a minha responsabilidade, mas é olhando para Cristo. Cristo sempre. Então o discipulado faz com que a gente compreenda quem? Cristo. E nas últimas semanas, a gente pôde falar sobre uma mentalidade que transforma, uma mentalidade transformadora a partir da experiência de Jesus. Por que precisamos discipular? Porque agora nós temos uma nova mente. E a nossa mente, ela precisa ser trabalhada para ser parecida com Cristo.
Foi a experiência com Nicodemos. Na semana passada, nós falamos sobre uma sensibilidade espiritual que precisamos ter, de perceber as oportunidades que Deus nos dá para pregar o evangelho de maneira intencional. Se eu não estou enganado, se a mente não falhou, nós meditamos no texto daquela mulher que Jesus ao meio-dia pediu água para ela, viu ali uma oportunidade, criou uma oportunidade. Jesus percebeu que aquela mulher precisava não só da água que saía do poço, mas da água da vida que daria vida eterna. E hoje nós vamos para o texto de Filemão. E aí eu quero ver os crentes achar Filemão na sua Bíblia. Abra aí. Filemão. Filemão, queridos, é um dos textos menores que nós temos nas Escrituras. Vou dar uma dica. Está um pouquinho antes, está um pouquinho depois de Gênesis. E um pouquinho antes de Apocalipse. Está entre Gênesis e Apocalipse aí. É o Novo Testamento. Você vai passar um pouquinho lá nas cartas pastorais. Aí eu quero ver se o pessoal tá, quem foi mensageiro, embaixador, vai se lembrar, cartas pastorais. Lá no finalzinho. Timóteo, Tito, lá para o finalzinho, você vai chegar em Filemão. Quando eu estava estudando esse texto, preparando tudo, eu falei assim, eu vou pedir para o povo abrir em Filemão, e o povo vai ficar, eu vou ficar só ouvindo os barulhinhos de Bíblia, de papel de Bíblia. Ai, o povo é fera, já começou os crentes começaram a aparecer aí, ó, começaram a abrir as Bíblias aí. Olha o exercício da gente abrir aí, Rogério. Peguei o pessoal hoje, Rogério. Chegou aí? Conseguiu aí? Daí, você é fera, você é aluno de escola bíblica dominical. Depois de Tito, ajudei muito, né? Depois de Tito. Depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. E a gente vai andando um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. E vamos seguir. Filemão capítulo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de luta. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém a ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em amor, em favor do seu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo, certo como estou da sua obediência.
Eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Você acabou de ler um livro da Bíblia, olha só. Já valeu a pena vir domingo, na quarta-feira para o culto, tá vendo? Queridos, o que é essa carta? Essa carta é uma carta conhecida como uma carta pastoral. Assim como a de Tito, assim também como a de Timóteo. Embora seja uma carta de orientação, ela nos permite vislumbrar um coração pastoral. Quando a gente fala de Filemão, quando a gente fala de Paulo, quando a gente fala de Timóteo, a gente vai perceber que eram líderes, eram homens, que tinham as suas lutas, as suas algemas, como gostava Paulo de citar, tinham as suas dificuldades diárias, mas a gente percebe no coração desses homens sempre o desejo de servir. E esse serviço, ele se desdobrava, ele era diferenciado sobre uma vida pastoral. E aí, me permita explicar para você duas coisas. A primeira é uma expressão que Paulo costumeiramente utilizava, que era santos. Santos não tem nada a ver com imagem de escultura, não tem nada a ver com nada disso. Nós somos convocados a sermos santos. Santos são aqueles que foram separados por Jesus. Quando Paulo fala que nós devemos ser santos, ele não está falando que a gente precisa ser canonizado ou algo parecido. Mas o que ele está expressando? Todos aqueles que foram, quase que eu chuto família aqui, todos aqueles que foram chamados e separados. O que significa ser santo? Santo significa ser separado. A etimologia é exatamente essa. Santo é você ser separado. Separado por Deus, ser santo do Senhor, separado para a boa obra, separado para algo. Então, todos aqueles que estavam frequentando a casa de Filemão, a casa dos servos que estavam liderados por Filemão, todos aqueles que estavam sendo liderados espiritualmente por Tito, por Timóteo, pelo próprio Paulo, eram chamados normalmente de santos. Eu tenho um amigo pastor que ele tem esse costume muito interessante. Quando ele chega perto da gente assim, ele abraça: ô meu santo, como é que você está? E é diferente, porque a gente normalmente se chama irmão, né? Ô meu irmão, tudo bem? E a gente vai adquirindo algumas nomenclaturas assim do nosso dia a dia, né? Ô meu filho, tudo bem e tal. Mas esse meu amigo tem esse costume de me chamar de santo. Ô meu santo, ô meu santo. Mas era um costume do apóstolo Paulo. Isso é uma primeira explicação. A segunda explicação que eu preciso trazer para você é o contexto do chamado a ser pastoral. Uma coisa é você exercer a função de pastor. Outra coisa é você ter ações pastorais. O que é uma ação pastoral? Todas as vezes que você vai lá e cuida de alguém, todas as vezes que você vai lá e serve alguém, todas as vezes que você se coloca à disposição para ser bênção na sociedade, em nome do Senhor Jesus, em prol do Evangelho, você está executando uma ação pastoral. É muito comum você ouvir essa nomenclatura na Igreja Católica. A pastoral da juventude, a pastoral. O que é a pastoral? A pastoral são ações desenvolvidas por um determinado grupo ou por um determinado tipo de pessoa. Então, quando a gente fala que Paulo está nos chamando ao exercício pastoral, o fazer, o servir de maneira pastoral, não necessariamente você precisa ser pastor para isso. Não necessariamente você precisa ser uma pastora para isso, ou você ser alguém com uma função específica. Todos nós fomos chamados como igreja do Senhor para servir à pastoral, ao serviço comunitário, à ação de cuidado e discipulado. Essa observação sobre o santo e a pastoral eu preciso trazer porque é conhecimento para a gente, para todos nós. Quando o apóstolo Paulo começa a destrinchar essa orientação a Filemão, quando ele começa a destrinchar esse conhecimento para aquela igreja que estava sendo cuidada pelo Filemão, ele tinha um cuidado pastoral.
Embora o apóstolo, o discípulo de Jesus, ele tinha um cuidado pastoral. Um cuidado que mesmo nas suas algemas, nas suas prisões, ele continuava cuidando de pessoas. Mesmo não estando fisicamente ali, ainda que por carta, ele estava orientando Filemão para que ele permanecesse com uma fé genuína. Orientando Filemão para que ele permanecesse no cuidado de pessoas. Continuasse investindo em vidas. O que é isso? O que Paulo está incentivando Filemão a fazer? Discipulado. Servir pessoas. Cuidar de vidas. Queridos, evangelho sem servidão não é evangelho. Ser crente sem amar ninguém não é ser crente. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais amoroso nós devemos nos tornar. Não faz sentido a gente ser amigo de Jesus e ser inimigo dos que estão à nossa volta. Não combina. O discipulado ele vai nos ensinar exatamente isso. E eu quero trazer para você, pelo menos, nessa estrutura de texto que nós acabamos de ler nesse estudo, 5 marcas de um coração pastoral de Jesus. 5 marcas, 5 características de um coração pastoral de Jesus que todo discipulador precisa ter. Primeiro, amar pessoas. Amar vidas. Não tem como a gente discipular alguém se a gente não procurar amar aquela pessoa. Não tem como, porque, querido, vamos lá. Vamos dar um passinho atrás. Quem é pai, quem é mãe, quem é tio, quem é avó, quem teve uma experiência de cuidado com uma criança totalmente dependente de alguém, a gente cria um vínculo, não cria? A gente não cria aquele amor pela criança, mesmo que não seja do nosso sangue, mas de repente é da nossa responsabilidade cuidar, levar para a escola, trocar fralda, alimentar. A gente vai criando um vínculo tão grande que quando a gente percebe, a gente está amando. Para as mamães é até mais fácil, vocês geram. Se não geraram no ventre, geraram no coração. E aí dormindo junto, acordando junto, sonhando em um dia na adoção. A gente precisa falar sobre isso. Mães que geraram no coração. E você vai criando aquele vínculo. Eu que sou pai, não consigo me ver sem meus filhos. Imagina uma mãe então. O amor, ele é a continuidade do vínculo. Quanto mais vinculados estamos, mais nós temos a possibilidade de amar. O que é o discipulado? Vínculo. Não tem como a gente fazer o discipulado, cuidar de alguém, tentar levar Jesus para alguém, não estando envolvido afetivamente com a pessoa. E o afeto que nós temos é a ordem de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Um dos grandes problemas que nós temos no discipulado é a pessoa estar ali automaticamente, mecanicamente, entendeu, Cleito? Eu estou aqui porque o pastor mandou eu estar com ela, mas eu não vou muito com ela. Como é que você vai ensinar Jesus para ela se você não criou aquela... E aí é curioso. Eu sei que é um ditado popular, eu sei que é uma expressão, Guilherme, da população. E como eu expliquei antes o termo, vai ficar muito bem, agora vocês vão entender. Tem gente que fala assim, meu, o santo não bateu. Mas aí já é numa outra perspectiva. Você já ouviu essa expressão aí? Nosso santo não bateu. Isso é é um ditado popular, isso é uma expressão popular. Mas, querido, o nosso coração, agora que a gente sabe o que é exatamente a palavra santo, não tem como a gente não amar quem a gente se aproxima para cuidar. Se um pressuposto para a gente discipular alguém é amor, se eu não amo, o que eu tenho que pedir a Deus? Amor. A gente pede carro novo, a gente pede casa nova, a gente pede saúde, a gente pede dinheiro, a gente pede para ser guardado. Qual foi a última vez que você pediu a Deus em oração amor por alguém? Hein, Douglas? Não é a gatinha que tu está querendo paquerar, não, cara. Você está falando daquele amor, entendeu? Aquele amor assim de responsabilidade, de olhar... Tá aí pedindo a Deus aí, né? Tá na espera, né, varão? Sei como é que é isso. Então, a gente precisa pedir a Deus, porque Deus, Ele nos dá. Inclusive, na orientação do apóstolo Paulo, o que ele faz? Buscai os melhores dons. E ao mesmo tempo, lá em Coríntios, que ele vai dizer, você pode ter todos os dons. Vou resumir aqui, você pode ter todos os dons, mas se você não tiver amor, não serve de nada. Você ter todos os dons, manifestar todos os dons, mas não amar, não faz sentido nenhum.
se a gente não partir para o discipulado, ao menos pedindo a Deus em oração, Verônica, Senhor, me dê amor por esta vida, para que eu me dedique ao discipulado, a cuidar dela, a exercer uma pastoral, já que agora vocês sabem exatamente o que é a pastoral, exercer uma pastoral, uma servidão, um cuidado, uma responsabilidade, a gente não vai. Porque no nível de prioridade que nós temos na vida, a gente sempre vai priorizar aquilo que a gente mais ama. O filho, a esposa, Deus e tantos outros que a gente fala assim, não, aqui ninguém toca, aqui é minha região de amor, protegido por Deus. Mas e a ordem que Jesus deu que a gente precisava fazer? E a gente precisa fazer em amor, cuidar do próximo. O discipulado talvez seja um grande teste para a gente perceber se a gente ama a Deus e o próximo. Se a gente ama a Deus, a gente cumpre a sua missão. Se a gente ama o próximo, a gente se dedica a ele. Ponto. Entende, Aparecida? É isso. Te ama a Deus? Nós nos dedicamos a Deus. Em oração, aos cultos, a gente entrega tudo aquilo que a gente tem no nosso coração. Mas e o próximo? Se a gente ama o próximo, a gente vai querer se aproximar dele. Amor por pessoas é um pressuposto no coração discipulador de Jesus. Segundo, o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, lá em Timóteo, na segunda carta, em Timóteo, ele chama ele de filho. Agora, em Filemão, ele exerce todo esse cuidado para que Filemão... Obrigado, meu Cristiano, obrigado. Esse cuidado do Filemão na vida, um cuidado do coração de Filemão. Aparentemente Filemão não está preso, aparentemente Filemão não está necessitado de dinheiro. Qual é a necessidade de Filemão? O coração dele, a fé dele, o incentivo de Filemão para continuar pastoreando, para continuar cuidando de pessoas. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade paterna sobre a vida daqueles que Deus nos coloca. Não só apenas o amor, mas na paternidade, nessa paternidade, eu tenho um pouco de dificuldade de expressar, sem explicar essa questão da paternidade espiritual, porque tem algumas pessoas que acreditam que se tornam pais mesmo. E não é isso não, irmãos. É uma responsabilidade que nós temos de cuidar da outra pessoa, porque o pai também exorta. E no discipulado, às vezes, nós precisamos exortar. No discipulado eu posso dizer assim, olha, aqui não. Isso você está fazendo errado, vamos consertar isso aqui. O pai exorta, o pai cuida. Então essa paternidade espiritual, essa responsabilidade que nós temos, nós precisamos resgatar. Quando a gente olha o verso 8, o verso 10, se você olhar aí o verso 8, o verso 10, o apóstolo Paulo, ele vai usar essa expressão. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que deve ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro em Jesus Cristo. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, ele é útil para você e também para mim. Então, alguém que Paulo resgatou no meio do caminho, nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas algemas, e se tornou como um filho Onésimo. A paternidade, esse senso de paternidade, de exortação, ele precisa caminhar dentro do discipulado cristão. É uma questão de filiação, é uma questão de coração, é uma questão de formar pessoas para o reino. Quando você pega alguém que acabou de caminhar, iniciar a caminhada com Cristo, e você começa a ensinar, o que é isso? É a formação. Você está formando um crente, você está formando um discípulo. Esse é o coração de Jesus. Terceiro ponto, o coração de Jesus, o coração pastoral de Jesus, sempre tinha um propósito: transformação de vidas. Qual é o coração do discipulado? Ver a pessoa sendo transformada. Vendo dia após dia, semana após semana, uma transformação na forma de falar, na maneira de pensar, na forma de se expressar, na forma de reagir. Você vê a pessoa mudando pouco a pouco e sendo cada dia mais parecido com Cristo. Ah, querido, essa é uma alegria que precisa estar no nosso coração. No nosso coração. Quando Paulo começa a orientar a Filemão, o que ele faz? Olha, esse meu filho Onésimo, em algum momento, ele se tornou inútil para você.
A gente não sabe o que aconteceu na caminhada, mas houve um rompimento, onde Onésimo parou de caminhar com Filemão. Se tornou inútil. Só que Paulo vai dizer, olha, houve uma transformação. Ele não é mais inútil, ele é útil, não só para você, mas ele é útil para mim. Querido, nós precisamos acreditar nas transformações de vida. Não tem como a gente partir para discipular alguém não acreditando que aquela pessoa pode ser transformada. A gente já parte acreditando na insuficiência da ação que nós estamos realizando sobre a pessoa. Se eu já vou para ela acreditando que ela não vai mudar, então para que eu vou? Nem perca tempo. Nem perca tempo. Nós precisamos crer, querido, mesmo que a nossa fé esteja pequenininha, a gente precisa pedir a Deus não só amor, mas pedir a Deus fé. Senhor, que eu tenha fé, que a vida dela será transformada, que a vida do filho dela será transformada, porque senão por que a gente ora, irmãos? Se a gente acha que Deus não vai curar, para que a gente ora? Se nós não acreditamos, a gente não tem fé. A gente precisa buscar essa fé, a gente precisa tornar o nosso coração um coração que se permite viver a fé do Senhor, que Deus vai sim transformar o marido, Deus vai transformar o filho, Deus vai transformar aquele que vai chegar aqui e nós vamos cuidar. Só que o verso 18 vai expressar um pouquinho além. Verso 12. Nós precisamos, semana passada eu pude falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero pincelar agora aqui mais uma vez. O coração pastoral de Jesus sempre apontou para uma sensibilidade. Sim, falamos isso sobre semana passada. Precisamos ter uma sensibilidade tal como o coração de Jesus? Sim. Só que nós precisamos nos debruçar sobre a realidade. Uma sensibilidade verdadeira da realidade da pessoa. Porque de repente um dia você discipulou alguém que tinha uma realidade de vida. E aquele discipulado ali deu muito certo a forma que você abordou. Mas de repente a pessoa que você está discipulando agora, ela tem uma outra perspectiva de vida, uma outra realidade de vida. Eu costumo dizer que às vezes chega umas ovelhas cheias de carrapicho, que a gente tem que ir ali, devagarzinho, tirando o carrapicho, que o carrapicho machuca tanta pessoa como machuca quem está tentando ali, né? Então, mas às vezes os carrapichos são diferentes. Um é um pouquinho mais pontudo, o outro é um pouquinho diferente. Um carrapicho às vezes está mais escondido, a gente não consegue ver onde está doendo. A ovelha às vezes não consegue mostrar onde que está machucado, e a gente tem que mexer um pouquinho mais. Existem carrapichos que estão mais... Você olha, está ali, ó, está na orelha ali da ovelha, ele está pertinho, está no focinho ali, está pertinho, você consegue ver. Agora existem outros que estão um pouquinho mais escondidos, você tem que ter uma caminhada um pouquinho mais longa. E onde nós vamos perceber o que está acontecendo lá? Numa sensibilidade real, tentar entrar no mundo. O discipulado não pode ser superficial. O discipulado exige de nós uma afetividade, um amor, uma responsabilidade, uma sensibilidade tão grande para que a gente de fato entre na vida para servir efetivamente as pessoas. Irmãos, às vezes a gente está ali discipulando espiritualmente a pessoa e ela tem uma necessidade eminente, emergencial. Ela, de repente, você está discipulando ela não tem um arroz em casa para comer. E aí? O que nós vamos fazer? A gente vai discipular ela. A gente vai levar Jesus. Ela vai ser transformada em alguém próximo a Jesus, mas ela também tem a fome dela. E o que a gente faz com isso? Essa sensibilidade real, ela vai fazer com que os nossos olhos, os nossos ouvidos se abram para a gente entrar de fato na vida da pessoa. Às vezes a irmã está sofrendo porque o filho dela não consegue estudar. Aí você, com um contato simples, você liga para o assistente social, você matricula o filho dela na escola. O coração da irmã ficou mais aliviado pela ouvir sobre Jesus. Entende? Essa experiência eu tive em 2016, plantando uma igreja num lugar muito pobre, lá na Vila Uruçaí. E num domingo de manhã, uma das minhas primeiras experiências pastorais. A primeira foi num lugar chamado Jardim Ana Clara. Não sei se vocês conhecem. Jardim Ana Clara. Que eu entrava na rua assim, eu tive que usar gravata, porque os meninos da esquina com foguete na mão, eles olhavam a gravata e eles vinham, é o pastor que está vindo. Na época eu tinha acho que 24 anos, 23 anos. Eu virava a curva do S. No primeiro quebra-mola eu já tinha que estar com o vidro arriado,
luz de salão ligada e pisca-alerta. E lá na esquina, de vez em quando, tinha que dar um traquinas, um guaravita para a rapaziada, para eles virarem meus amigos e eu poder entrar melhor na comunidade. Essa foi a primeira experiência, justamente com o irmão Nilton, que nós estamos orando aqui. E aí eu e Érica, a gente não tinha filho ainda, todo domingo de manhã passava, buscava o irmão Nilton Faria, irmã Célia Faria, e eles iam comigo lá para Jardim Ana Clara. Eu era seminarista na época. Depois de 2016, nós começamos a plantar uma igreja, eu e Érica, numa outra localidade, também muito carente. E numa das nossas primeiras, eu super empolgado, pastor novinho, cheio de gás, domingo de manhã, primeira reunião, Guilherme, primeira reunião. Fizemos 6 meses, Márcio, num trabalho de campo, antes de abrir o espaço. E a gente calculou, vai vir umas 50 pessoas. Culto de inauguração, domingo de manhã, 8 horas. Olha só que maravilha. Culto de inauguração da igreja, domingo, 8 horas da manhã. Vai vir umas 50 pessoas. Irmãos, deram 80. Foi uma coisa assim que a gente ficou maravilhado. E eu com as crianças, ainda não tinha Enzo, nem Elis também, nem nada. E aí a falta de experiência com criança, com tudo isso. As crianças assim, uma fila de crianças, umas 20 e poucas crianças. E aí, bom dia! Coisa que a gente faz, Solange, com as crianças, né? Bom dia, as crianças. Bom dia. Aí eu falei assim, tem que ser mais forte, vocês não tomaram café não? As crianças, não. Meu Deus do céu. Aquilo ali foi um tabefe. Eu me senti tão mal com aquilo que eu disfarcei, aquele domingo foi... Durante a semana, com o pessoal que estava ali com a gente, naquele início daquele trabalho, eu falei, agora é regra. Todo domingo, de manhã, a gente vai ter um mesão de café da manhã aqui. E não só isso, o pessoal da igreja matriz, né, que é a igreja da minha sogra, que era a nossa igreja, começou a roupa, né? Então, o pessoal chegava, tinha ali o cantinho com as roupas, tinha aqui o mesão com café da manhã, a comunidade chegava, tomava aquele café gostoso, aí não era mais 8 horas, 8h30 começava a escola bíblica dominical e o culto, e era muito legal. Tem os irmãos que não conhecem um pouco o nosso testemunho, a gente pode marcar e contar. Eram 5 cadeiras assim, bancos desses, 5 assim, de cadeiras de plástico, aquelas bem molezinhas, e aí na hora da escola, era só aquele espaço, era só aquele caixotão. E aí a Érica dava aula aqui às vezes para os adultos, virado para cá, e para lá eu virava as cadeiras e eu estava ali onde estava a irmã Luciana Corrado ali, dando aula para as crianças, assim no mesmo ambiente. Crianças para cá, adultos para cá, e ali a gente desenvolveu o ministério, isso em 2016. Mas a sensibilidade do coração me permitiu sentir que aquelas crianças ali tinham uma necessidade maior, bem maior, do que simplesmente levantar a mão para Jesus. Elas não tomavam café. Muitas delas só faziam uma refeição por dia. E o trabalho foi totalmente diferenciado. Irmãos, é possível que a gente esteja do lado de pessoas e a gente está apresentando a fé, o coração a Jesus, mas ela esteja também com algumas outras necessidades que também precisam ser supridas. E o coração discipulador, de repente uma célula que você está participando, que você está levando essa pessoa, ou você ali caminhando lado a lado com ela, até aqui na igreja, você vai perceber que ela às vezes precisa de um abraço, que de repente ela precisa de alguém todo domingo sentado ao lado dela, que ela precisa de um cuidado um pouco mais próximo para ser ouvida. De repente não é só abrir a Bíblia e ler o Salmo 23 com ela, é você deixar ela falar, ela desabafar, ela contar as suas dores, as suas lutas, os seus pedidos de oração. Uma sensibilidade da realidade do discípulo. O discipulador precisa identificar a realidade do discípulo. E quinto e último, característica de um coração discipulador de Jesus: a generosidade. O discípulo precisa ser generoso, irmãos. Filemão, o texto de Filemão, o apóstolo Paulo, antes de fazer as saudações finais, no verso 18, ele começa a dizer algo aqui muito interessante. Ele diz assim: e se ele, falando de Onésimo, né, explicando para Filemão ali por que agora ele era útil, a transformação da vida na vida da situação de Onésimo e tudo mais, ele diz assim para Filemão: e se ele, Onésimo, causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Aí, irmão Antônio, ponha tudo na minha conta. Esse homem já tinha poder para falar isso, né? Paulo e Timóteo ali mandando essa carta para Filemão.
E aí ele diz assim no verso 19: eu, Paulo, isso para dar veracidade ao que ele estava falando, tá? Isso é reafirmando. É como se fosse o na verdade te digo, em verdade te digo. Na perspectiva de Paulo, eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. Olha só que interessante. E ele diz assim: é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Aí Paulo colocou também Filemão na situação dele, ó, ele te deve, mas você me deve a vida. Mas fica tranquilo, o que ele te deve eu vou pagar. Olha só que autoridade. Olha a autoridade do discípulo que estava discipulando alguém. Ele chama, o que ele faz? Ele chama a responsabilidade para ele e ele assume esse papel de ser generoso. Ô Filemão, cuida dele. Ele é necessário para mim, ele é necessário para você. Ele teve uma mudança de vida. Se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar, mas fica tranquilo que você também me deve. É isso. Se você ler esse texto agora com esse pensamento, você vai perceber que é isso que Paulo está falando. E aí, meu irmão, a gente precisa entender como discípulo de Jesus, e eu quero fechar essa série entendendo algo que é fundamental. Pastor, eu não quero ser discipulador. Amém. Você vai prestar contas a Deus, não vai ser a mim. Tá? Você assume esse preço que você quer pagar com Deus. Pastor, não quero discipular ninguém, mas não é porque você está passando agora uma necessidade que você vai precisar dar um foco aqui. Não, pastor, eu não quero discipular ninguém não, que o pastor discipule, o pastor ganha para isso. Se seu coração é esse, amém. Mas deixa eu te falar uma coisa. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Todos nós, eu, você, qualquer um que está aqui, irmão, com muito pecado, com pouco pecado, com pecado grande, com pecado pequeno, que não existe isso, todos nós pecamos, estávamos separados de Deus. E Paulo vai nos lembrar também, lá em Corinto, que todos nós fomos comprados por um alto preço. E a gente não foi comprado por um alto preço para ficar parado esquentando o banco. A gente foi para ser tratado por Jesus, transformado por Jesus e para cumprir a missão. Qual é a missão? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, celebrando a ceia do Senhor, uma ordenança, e fazendo discípulos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado, Ele se tornou pecado por nós. Jesus lá, em Filipenses, Paulo vai dizer aos Filipenses que Jesus se tornou por nós, se fez homem entre nós. Agora já em 2 Coríntios 5, 21, ele diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que Deus faz? De maneira generosa para nos salvar, manda o seu melhor, seu filho único. Deus não foi pagando parcelado a dívida que a humanidade tinha. Como a gente faz, né? As nossas dívidas, a gente vai, parcela aí, quantas vezes sem juros? Até 6, não pode ser até 10, não. A gente é assim, né? Não, Deus não fez isso com a gente, não. O preço não foi parcelado, não. Jesus, o melhor que ele tinha, o Filho unigênito, João 3,16, pago, generosidade, uma entrega total. E aí ele fecha, Paulo fecha, Filemão capítulo 1, verso 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão, irmão, servo de Deus. Se em um momento Onésimo foi um escravo e se desviou do caminho com Filemão, agora ele deveria voltar de forma útil, ser tratado com honra e não mais como escravo, mas como um próprio irmão. Meu querido, o que nós fazemos com aqueles que nós discipulamos? O que nós queremos tornar? Em que essa pessoa que nós nos aproximamos para ensinar a palavra? Nós queremos que ela seja mais parecida com Jesus. Nós precisamos crer que a obra que Deus fez em mim, Ele não fez em mim porque eu sou bonitinho, eu sou legalzinho, não.
Ele fez porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, daquilo que nós imaginamos, pelo poder do Senhor, pelo poder que em nós opera. O poder do discipulado não consiste em nossa capacidade de persuadir pessoas. Consiste em quanto nós estamos sensíveis e disponíveis para investir o nosso coração no coração de outro que precisa ser transformado. O coração do discipulador, que eu quero que você se torne um discipulador, pegue alguém que precisa de ser tratado e trate, cuide, abençoe, leve para Jesus. O nosso coração precisa entender isso. Que aquele que no outro tempo era inimigo de Deus, agora é filho de Deus. Aquele que em algum momento era inimigo da cruz, agora se tornou um filho de Deus. Eu, você. Pessoas que não tinham poder nenhum em si mesmo, recebeu o poder do Evangelho. Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos. E agora o que a gente faz? A gente acha que não, isso é porque sou eu. Querido, não é por causa da gente. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Quem nos escolheu? Jesus. Foi eu que escolhi Jesus. Queridos, a gente tem esse ledo engano, né? Eu estou caminhando agora, e agora não, eu escolhi andar com Jesus. Querido, Deus te escolheu e você nem notou. Deus te trouxe, Deus te atraiu pela sua graça para perto dele e você nem reparou. Foi ele que escolheu você. Se fosse a gente escolher Deus, de repente a gente nunca teria escolhido. Querer viver na nossa vaidade, no nosso jeito, no nosso orgulho, na nossa maneira. Mas como Deus nos escolheu, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador. Então dia após dia, com a sua infinita misericórdia, bondade e graça, Ele vai tratando a gente. Ele vai nos ensinando o caminho, vai nos dando condições de sermos chamados filhos. Filhos. Se tem um título que a gente pode ser chamado, que enche o nosso coração de orgulho e não de vaidade, é filho. Filho. Somos filhos. Filhos de Deus. O Calvário nos tornou filhos. A cruz nos tornou filhos. A ação de Deus em salvar a humanidade nos tornou filhos. Se você é um filho obediente ao Senhor, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Participe da ceia do Senhor, mas vão e façam discípulos. Esse é o coração do discípulo.